Olá, gente! Aqui é a Tayana novamente. E hoje nós vamos falar sobre espelhos e lentes. Vamos começar então com os espelhos planos. Os espelhos planos são espelhos polidos que não possuem nenhum tipo de curvatura, ou seja, eles são planos. Os espelhos que a gente tem, por exemplo, nos banheiros, nos guarda-roupas, espelhos de loja, esses tipos de espelho. A gente vai ter aqui um espelho plano. Nós vamos ter um objeto que vai emitir luz para esse espelho. Essa luz vai ser refletida até o observador. O prolongamento desses raios de luz refletidos, eles vão formar a imagem dentro do espelho. Então a imagem ela vai ser formada dentro do espelho, ela vai ter o mesmo tamanho e ela vai apresentar a mesma distância que o objeto apresenta do espelho. A gente diz que um espelho plano ele apresenta a reflexão regular da luz. Lembra que a gente viu que existem dois tipos de reflexão, a regular e a difusa. Então, como o espelho plano é uma superfície praticamente lisa, então ela apresenta a reflexão regular. E essa reflexão regular vai formar uma imagem que vai ser virtual. Ela é chamada de virtual porque ela é formada dentro do espelho. Ela vai ser simétrica e ela vai ser do mesmo tamanho. E uma característica do espelho plano, né, quando a gente fala dessa parte de simetria, é que a imagem ela é oposta. Então, quando você está na frente do espelho e você levanta o seu braço direito, por exemplo, o espelho vai levantar o braço. Se você fosse ficar na posição, então imagina aqui que eu estou de frente do espelho. Eu levantei esse braço. No espelho, não vai mostrar que eu estou levantando esse braço, vai mostrar que eu estou levantando esse braço. Por isso a imagem é oposta. Agora, nós vamos ver algumas propriedades dos espelhos planos. A primeira é a associação de espelhos planos. Então, quando eu associo dois ou mais espelhos planos, eu vou ter uma formação diferente de imagens. Porque a imagem de um espelho vai acabar funcionando como objeto para outro espelho. Vocês já devem ter visto em filmes, em desenhos ou coisa assim, ou até mesmo se foram em parques de diversões que tinham aquela casa dos espelhos, que tem vários espelhos dentro, eles estão com ângulos, tem um do lado do outro, outros estão com alguma angulação e formam várias imagens. Formam-se mais imagens do que espelhos, justamente porque o objeto ali não é somente a pessoa que está na frente dos espelhos, mas uma imagem refletida de um espelho serve como objeto para outro espelho. Então, a gente consegue determinar o número de imagens formadas. Como que vai ser determinado esse número de imagens? Ele é N, que vai ser igual a 360 graus, dividido pelo ângulo entre os espelhos, menos 1. Assim, a gente vai conseguir determinar quantas imagens vão ser formadas por aquela associação de espelhos planos. Nós também temos o deslocamento, que pode ser tanto do espelho quanto do objeto. Lembra que a imagem ela vai estar a uma distância do espelho que é igual à mesma distância que está o objeto do espelho. Então, se eu deslocar o espelho ou se eu deslocar o objeto, a distância da imagem ela também vai mudar. Então, eu vou ter o que eu chamo de velocidade de deslocamento da imagem, que ela pode ser calculada para quando o espelho desloca, a velocidade da imagem vai ser 2 vezes a velocidade do espelho, e para quando o objeto se desloca, a velocidade da imagem vai ser 2 vezes a velocidade relativa entre o objeto e a imagem. E nós também temos a rotação. Se eu rotacionar um espelho, com um determinado ângulo, os meus raios incidentes, eles também vão ser rotacionados, eles também vão apresentar um ângulo. Esse ângulo vai ser igual a 2 vezes o ângulo de rotação dos espelhos. Então, essa foi a parte de espelhos planos. Agora a gente vai para espelhos esféricos. Então, agora nós vamos falar sobre os espelhos esféricos. Os espelhos esféricos são espelhos que são calotas, polidas e que refletem luz. Existem dois tipos de espelhos esféricos. O convexo, que é quando a parte espelhada é essa parte arredondada, do lado de fora. E o espelho côncavo, que é quando a parte refletida é a parte de dentro, a gente pode dizer assim. Se a gente pegar uma esfera, então o espelho convexo é a parte de fora da esfera, da calota, e o côncavo é a parte de dentro da calota. Então, para um espelho esférico, independente se ele é convexo ou se ele é côncavo, a gente vai ter os seguintes elementos.
o vértice, que é onde a gente vai traçar o chamado eixo principal. O centro de curvatura, também representado por C, que nada mais é do que o ponto médio da calota, ou seja, ela vai ser o meio da nossa esfera, então a distância entre o vértice e o centro vai ser igual ao raio da esfera. E o foco, que vai ser o meio entre o centro e o vértice, e vai ser aonde os raios paralelos, a reflexão dos raios paralelos ou prolongamento, eles vão convergir. Então, para um espelho côncavo, aqui nós temos nosso espelho côncavo, né? Reflete aqui. Os raios incidem aqui e vão refletir para cá e vão se cruzar no foco. Para o espelho convexo, os raios vão incidir aqui, vão refletir e o prolongamento desses raios vão se encontrar no foco. Então, a gente pode dizer que para o espelho côncavo, o foco é real, ou seja, ele é antes do espelho. E para o espelho convexo, o foco, ele é virtual, ou seja, ele está atrás do espelho. Vamos falar então sobre construção da imagem. No espelho convexo, a imagem sempre vai ser virtual, direita e menor. A imagem ela é virtual quando ela é formada através do espelho. Ela é direita, então, quando se eu tenho esse objeto aqui, dessa forma, a imagem refletida vai ter o mesmo eixo do objeto. Isso é direita. Se ele tivesse assim, ele estaria invertido. Então, para um espelho convexo, a imagem é direita. E menor, ou seja, ela vai apresentar um tamanho menor que o objeto. Um exemplo de espelho convexo são aqueles espelhos utilizados geralmente em mercados pequenos, em ônibus, que é colocado no fundo, nos ônibus mesmo, eles são colocados no fundo do ônibus e o motorista consegue ter uma visão de todo o ônibus, justamente porque a imagem é menor. Então ele consegue alocar mais objetos dentro do espelho, dando uma visão mais ampla. Então, quando você precisa de uma visão mais ampla de alguma coisa, você utiliza um espelho convexo, porque você vai ter uma imagem menor e ela vai ter a mesma posição do objeto, ela não vai ser invertida, não vai estar de ponta cabeça a imagem. E o espelho côncavo, a imagem vai variar de acordo com a posição do objeto. Então, é isso que a gente vai estudar agora, as diversas posições que a gente pode ter um objeto num espelho côncavo. Vamos então falar sobre a formação de objetos nos espelhos. Vamos então falar sobre a formação de imagem nos espelhos convexos. Vamos então falar sobre a formação de imagem nos espelhos côncavos. A imagem, ela vai depender da posição do meu objeto. Então, a primeira posição que a gente pode ter no espelho côncavo é o objeto antes do centro de curvatura. A gente tem aqui o espelho côncavo, seu vértice, seu foco, seu centro de curvatura, e o meu objeto que está localizado antes do centro de curvatura. Então, o que vai acontecer aqui? Eu coloquei meu objeto na frente do espelho, mas antes do centro de curvatura. Então, eu vou ter um desfecho de luz que vai incidir aqui, vai ser refletido passando pelo foco. Eu vou ter um feixe de luz que vai passar diretamente pelo foco e vai ser incendido paralelamente. Aonde os meus feixes de luz se cruzarem, aqui eu vou ter a formação da minha imagem. Então, eu vou ter uma imagem formada aqui. Deixa eu colocar ela de outra cor para ficar mais fácil visualizar. Então, a minha imagem, ela tá aqui. Essa imagem, ela vai ser formada entre o centro de curvatura e o foco. Ela vai ser, então, real, porque ela tá antes do espelho. Então, a minha imagem é real. Ela é menor. Tá vendo aqui o tamanho da minha imagem? Aqui, como ela tá menor. E ela é invertida. Então, essa é a formação da imagem para quando o objeto está antes do centro de curvatura. Ela é real, menor e invertida. Certo? Agora, qual é a outra posição que eu posso ter? Eu posso ter o objeto
no centro de curvatura. Então, aqui eu vou ter o objeto no centro de curvatura. Vamos desenhar novamente o espelho. O vértice. Aqui eu tenho o foco. Aqui eu tenho o centro de curvatura. Então, aqui eu vou ter meu objeto. Vai acontecer a mesma coisa. O raio vai incidir aqui. Passa pelo foco. O outro vai passar diretamente pelo foco. E vai ser refletido aqui. Aonde eles vão se cruzar? Exatamente no centro de curvatura. Então, quando o meu objeto estiver no centro de curvatura, a minha imagem vai ser real, porque ela continua antes do espelho, ela está sendo formada na frente do espelho. Então, a imagem é real, ela continua sendo invertida. Só que agora ela tem o mesmo tamanho. Então, essa é a formação da imagem para quando o meu objeto está localizado exatamente no centro de curvatura do espelho. Agora nós vamos ver o caso quando o objeto está entre o centro e o foco. Então, nós vamos desenhar nosso objeto aqui entre o centro e o foco. Nosso raio de luz incide no espelho, é refletido no foco. Nosso raio passa pelo foco até o espelho, é refletido em linha reta. E eles vão se cruzar depois do centro de curvatura. Vamos desenhar nossa imagem. Então, como é a nossa imagem? A nossa imagem está localizada depois do centro de curvatura. Ela continua sendo real, porque ela está antes do espelho. Ela está invertida e ela é maior que o objeto. Então, a imagem vai ser real, invertida e maior. Essa, então, é a formação de imagem para o objeto localizado entre o centro de curvatura e o foco. Agora, vamos para o nosso caso, quando o objeto está localizado no foco. Então, aqui eu tenho meu espelho côncavo e o meu objeto exatamente em cima do foco desse espelho. Então, vamos lá. O meu objeto. Minha luz vai incidir, vai refletir, passando exatamente pelo foco. Aqui, como o objeto já está no foco, não tem como a luz, como o raio, passar diretamente pelo foco. Então, ele vai passar diretamente pelo vértice. Ele vai vir até o vértice e vai ser refletido. Se a gente colocar os prolongamentos de reta aqui, porque aqui nossos raios eles não se cruzam. Então, a gente vai ver o prolongamento de reta, que seria aqui. Eles também não vão se cruzar. Então, a gente diz que a nossa imagem ela vai ser formada no infinito, ou seja, a gente não vai ver imagem nenhuma. Não tem uma formação de imagem visível. Então, a gente diz que a imagem desse objeto ela é imprópria. Imprópria. Ou seja, não tem formação de imagem, porque nem os raios, nem os prolongamentos desses raios de luz, eles vão se cruzar em algum momento, para a gente ter formação de imagem. Então, como a teoria de retas paralelas nos diz que retas paralelas se encontram no infinito, a minha imagem ela vai estar formada no infinito. Agora vamos para o nosso último caso, que é para quando o objeto está entre o foco e o vértice do espelho. Então, aqui nós temos o nosso objeto.
vai acontecer com ele? A luz vai refletir e vai passar pelo foco. Aqui ela incide no vértice e vem paralelamente. E aqui nós vamos ter o prolongamento dessas retas. Então, nós vamos se encontrar em outro ponto aqui. Vamos desenhar o resto do eixo para esse lado. Então, não foram as minhas retas que se cruzaram, esse é o meu prolongamento de reta. Então, o meu objeto vai ser formado aqui. Ele é maior, ele é virtual, porque a imagem está sendo formada atrás do espelho. E ela é direita, ou seja, ela tem a mesma orientação que o objeto. Então, aqui a imagem, ela é virtual, maior, e direita. A gente pode ver esse tipo de coisa naqueles espelhos utilizados para aumento. Quando você está muito longe desse espelho, você vai ver uma imagem pequena e de ponta cabeça. Se você se olhar nesse espelho de uma distância considerável, você vai se ver assim. Somente quando você chega perto do espelho é que você vai se ver normal e vai começar a aumentar. Então, esses espelhos de aumento, eles são espelhos côncavos. Por isso que a gente vê a nossa imagem maior. Agora nós vamos ver o estudo analítico dos espelhos esféricos. É a parte em que a gente determina eixos para os espelhos, determina um lado positivo e um negativo, e a gente consegue determinar se a imagem ou se o objeto eles são positivos ou negativos com base nesses eixos. Então aqui a gente tem um espelho côncavo e tem um espelho convexo. Se o objeto ou a imagem estiverem antes do espelho, eles vão ser positivos. Se eles estiverem depois, eles vão ser negativos. Se eles estiverem orientados na vertical para cima, eles são positivos. E se eles estiverem orientados na vertical para baixo, eles são negativos. Então, através do estudo analítico, a gente consegue determinar se o objeto ou a imagem vão ser positivo ou negativo, apenas olhando onde eles se encontram, considerando esses eixos. Nos espelhos esféricos, a gente consegue relacionar a distância focal, ou foco, com o raio de curvatura. A gente viu que o raio de curvatura é a mesma coisa do centro de curvatura do espelho esférico. E o foco ele vai estar localizado entre o centro de curvatura e o vértice, sendo a metade da distância entre o vértice e o centro de curvatura. Então, a gente pode dizer que a distância focal é igual ao raio de curvatura dividido por 2. Ela vai acabar sendo a metade da medida do raio. E a gente também tem a equação de Gauss, que a gente consegue relacionar a distância focal, a posição do objeto e a posição da imagem. Então, a gente tem que 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a posição do objeto, mais 1 sobre a posição da imagem. Então, a posição do objeto é dada por P e a posição da imagem é P'. Como a distância focal é igual a R sobre 2, então a gente também pode dizer que 2 sobre o R é igual a 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre a distância da imagem. Então, se eu tiver o meu foco, tiver a distância do objeto, a distância da imagem, eu posso encontrar o que estiver faltando. Também consigo encontrar o valor do raio de curvatura. Nós ainda temos para os espelhos esféricos a equação do aumento linear transversal. Essa equação ela mede a relação entre o tamanho do objeto e o tamanho da sua imagem conjugada. Então, ela pode ser dada por A igual a I sobre O, onde I é o tamanho do objeto e O é o tamanho, onde I é o tamanho da imagem, me desculpe, e O é o tamanho do objeto. Ou então a menos P', que é a posição da imagem, sobre P, que é a posição do objeto, ou ainda a distância focal sobre a distância focal menos o P. E através do resultado de A, a gente pode inferir algumas coisas. Se o A for maior que 0, ou seja, se o A for positivo, significa que tanto a imagem quanto o objeto têm o mesmo sinal, então a imagem é direita. Se o A for menor que 0, significa que a imagem e o objeto têm sinais diferentes, então a imagem é invertida.
Então essa foi a parte de teoria sobre espelhos. Agora nós vamos falar sobre as lentes. Vamos falar agora sobre as lentes. As lentes são dispositivos que promovem a refração da luz. E elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser convergentes e divergentes. As lentes convergentes, elas também são conhecidas como lentes convexas. E as lentes convexas, elas possuem a borda mais fina do que o centro. Nós temos três tipos de lentes convexas, de lentes convergentes ou convexas. A biconvexa, onde a gente tem os dois lados convexos. A plano convexas, onde um lado é plano, o outro lado é convexo. E a côncavo convexo, que apresenta um lado côncavo e um lado convexo. Nós temos então também as lentes divergentes, que são as lentes nas quais as bordas são maiores do que o centro, ou seja, o centro eles são mais finos que as bordas. E assim como as lentes convergentes, ela também apresenta três tipos. As bicôncavas, com os dois lados côncavos, a plano côncava, com um lado plano e um lado côncavo, e a convexa côncava, com um lado convexo e um lado côncavo. Agora nós vamos entender como que funcionam essas lentes e quais os elementos que compõem a lente. Então, para uma lente convergente, o que vai acontecer? Os raios de luz eles vão incidir sobre essa lente e quando eles passarem pela lente, eles vão convergir até o foco, ou seja, os raios eles vão se encontrar no foco. Por isso ela se chama lente convergente. E na lente divergente, os raios divergem, ou seja, eles não vão se encontrar no foco. Eles vão para o outro lado. Só que o seu prolongamento vai se encontrar no foco. E para essas lentes, a gente tem três elementos. O ponto óptico, que é o centro da lente. E você só tem um ponto óptico na sua lente. O foco, que é onde os raios convergem. E a gente tem dois focos, o chamado F, que é o foco do objeto, e o F', esse aqui, que vai ser o foco da imagem, e o ponto antiprincipal. Esse ponto ele depende do foco. Por quê? Porque ele vai ser um ponto que vai possuir duas vezes a distância que o foco tem do centro da lente. Então esse é o ponto antiprincipal. E eu também vou ter dois pontos antiprincipais. O ponto antiprincipal da imagem, representado pela letra... Da imagem não, do objeto, representado pela letra A. E o ponto principal da imagem, representado por A'. Então, essas são a forma que funcionam as lentes e os seus elementos. Agora, assim como os espelhos, nós vamos estudar a formação de imagem das lentes. Formação de imagem. Primeiro, a gente vai falar sobre a lente divergente. Então, aqui eu tenho a minha lente divergente, eu tenho o meu objeto, eu tenho um raio que vem paralelamente e ele vai divergir com relação ao foco. Então, o seu prolongamento de reta vai passar pelo foco da imagem e o outro vai passar diretamente pelo centro da lente. Quando o prolongamento e esse raio que passa diretamente pela lente se cruzarem, eu vou ter a formação da minha imagem. Então, eles se cruzaram aqui, a minha imagem vem do eixo principal para o ponto em que eles se cruzaram, ela vai ser, então, direita. Como ela está do mesmo lado do objeto, ela vai ser uma imagem virtual. Então, para lentes, quando a imagem está do mesmo lado do objeto, ela é uma imagem virtual. E nós podemos ver que ela é menor que o objeto. Então, a imagem vai ser virtual, direita e menor. Para lente divergente, não importa a distância do meu objeto. A imagem sempre vai ser virtual, direita e menor. Já para lente convergente, a formação da imagem ela vai variar e a gente vai ver as suas variações agora. Vamos para o primeiro caso. Quando eu tiver o meu objeto antes do ponto antiprincipal. Então, tá aqui antes. O que vai acontecer? Eu vou ter um feixe de luz que vai seguir até o centro da minha lente. Quando ele seguir, ele vai convergir para o foco da imagem, F'. E o outro raio, ele vai vir, vai passar pelo centro e vai convergir também. Aonde eles se cruzarem, eu vou ter a minha imagem. Então, a minha imagem, ela vai estar localizada antes do ponto antiprincipal da imagem. Ela vai ser menor, real, porque ela não está localizada
localizada no mesmo lado. Então lembra que quando ela não está localizada do mesmo lado do objeto, ela é real. E ela vai ser invertida. Então a minha imagem é real, menor, e invertida. Para quando o meu objeto está localizado antes do meu ponto antiprincipal. Agora, para quando eu tiver uma lente convergente e um objeto sobre o ponto antiprincipal. Então, o que eu vou ter aqui? Um raio vai incidir até a lente, vai ser refratado passando pelo foco. O outro raio vai passar pelo centro da lente, vai continuar o seu caminho normal. E no ponto de encontro entre esses raios, eu vou ter a formação da minha imagem. Então, a minha imagem se formou exatamente no ponto antiprincipal da imagem. Essa imagem ela é real porque ela está do lado contrário do objeto. Vou botar aqui, imagem real. Ela é invertida porque ela está de ponta cabeça. E ela possui o mesmo tamanho. Então, para quando o objeto estiver localizado sobre o ponto antiprincipal numa lente convergente, a gente vai ter uma imagem real, invertida e de mesmo tamanho. Quando o objeto está localizado em um ponto entre o ponto antiprincipal e o foco. Então, aqui a gente tem nosso objeto localizado entre A e F. O que vai acontecer? Vai incidir um raio de luz que vai convergir passando pelo foco. O raio de luz que passa pelo centro da lente continua o seu caminho normal. Onde eles se cruzam, eu tenho a formação da minha imagem. Essa minha imagem está formada depois do meu ponto antiprincipal da imagem, do meu A'. E ela é uma imagem do objeto. Ela é invertida, ela tá ali de ponta cabeça, a gente pode ver. E ela também vai ser maior. Então, para quando o objeto está localizado entre o ponto principal e o foco, a gente vai ter uma imagem real, invertida e maior. E quando o objeto estiver localizado sobre o foco? Então, aqui está o meu objeto localizado pelo foco. O raio que incide paralelamente ao eixo principal, ele vai sofrer refração e vai convergir passando pelo foco da imagem. O raio que passa pelo centro da lente vai seguir o seu caminho e eles são paralelos, assim como os prolongamentos desses raios. Então, esses raios não vão se cruzar, nem os seus prolongamentos. A gente vai ter a formação de imagem no infinito. Então, a imagem ela é imprópria. Nosso último ponto, então, é quando o objeto está entre o foco e o centro da lente. Então, aqui está nosso objeto entre o foco e o centro da lente. O raio que incide paralelamente ao eixo principal refratado, passando pelo foco da imagem. O raio que incide pelo centro. Eles vão ser paralelos, só que os prolongamentos desses raios eles vão se encontrar num ponto depois do foco do objeto. E isso vai fazer com que a minha imagem formada seja virtual, porque está do mesmo lado da lente que o objeto. Ela vai ser direita, porque ela está no mesmo eixo. Nesse caso, ela é vertical para cima, e só que ela vai ser maior. Então, quando o objeto está entre o foco e o centro da lente, a imagem é virtual, direita e maior. Esses são as possíveis formações de imagem para as lentes convergentes. Assim como os espelhos, para a lente a gente também pode fazer um estudo analítico com base nos sinais da imagem do objeto. Se a posição do objeto for maior que zero, então a gente tem um objeto real. Se a posição da imagem for maior que zero, a imagem será real. Se a posição da imagem for menor que zero, então a imagem vai ser virtual. Se tanto a imagem e o objeto tiverem o mesmo sinal, a imagem vai ser direta. Já se os sinais da imagem e do objeto forem contrários, a imagem vai ser invertida. Nós ainda vamos ter para as lentes a distância focal e a divergência das lentes. A distância focal, chamada de f, então, vai ser positiva para as lentes convergentes e negativa para as lentes divergentes. E a divergência, ela é dada por 1 sobre f. Então, se a divergência for maior do que zero, ou seja, se ela for positiva, a lente vai ser convergente.
Se ela for negativa, ela vai ser divergente. Para as lentes, nós ainda podemos utilizar a equação de Gauss, que a gente utilizou em espelhos esféricos, e o aumento linear transversal. A gente utiliza também da mesma forma, com as mesmas fórmulas que a gente utilizou para os espelhos esféricos. Então, essa foi a aula sobre espelhos e lentes. Muito obrigada!